A paz do Senhor Jesus, chegamos hoje na sexta lição do quarto trimestre de 2020. Nós estamos falando acerca da fragilidade humana e da soberania divina. Também estamos falando acerca do sofrimento e da restauração de Jó. A lição de número 6 vai nos informar sobre o seguinte tema: a teologia de Elifaz, e também temos uma pergunta dentro desse tema. Só os pecadores sofrem? E é isso que nós vamos aprender nesta lição, que tem um conteúdo riquíssimo para o nosso entendimento, que havia uma teologia naquela época e chegou aos dias de hoje, passou na época de Jesus e hoje ela está presente no nosso meio. Bom, se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, eu congrego na Assembleia de Deus de Marília, aqui na Igreja Sede, com o nosso pastor-presidente, pastor Elande Mariano. Também sou superintendente da Escola Dominical aqui na sede, a nossa família EBD, e também faço parte da diretoria da Escola Assembleana de Teologia, nossa querida Exatel, onde também leciono algumas disciplinas ali na escola. Bom, se você está aqui pela primeira vez e esse ensino tem um efeito na sua vida, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário para nós, e nós recebemos muitos agradecimentos, recebemos muito retorno de irmãos que estão usando o slide nas suas igrejas, Belém do Pará, Pernambuco, Brasília, e é uma alegria poder estar contribuindo para a Escola Dominical dos Irmãos. Nós já distribuímos hoje, quando eu estou gravando essa aula, mais de 5.000 slides. E é isso que eu quero, que Deus abençoe a sua vida, o seu trimestre, que você possa ser um canal de bênção na Escola Dominical. Se você ainda não se cadastrou para receber os slides, aqui embaixo na descrição tem um link onde você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. E quando você fizer isso, eu vou enviar um e-mail para você de confirmação que esse e-mail está certo, que é real. Você analisa se não foi para a caixa de spam. E aí você vai receber esse e-mail e logo após você vai receber todos os slides, tudo aquilo que nós fazemos para a sua edificação. Vamos à nossa lição e aprendermos hoje sobre esse conteúdo riquíssimo que nos abençoará de uma forma especial. A lição de número 6 vai nos falar acerca da teologia de Elifaz. Nós vamos conhecer sobre esse homem, a forma que ele pensava, quem era esse homem. Também nós temos essa pergunta: só os pecadores sofrem? Será que o justo, aquele que é reto, aquele que é temente a Deus, ele também passa pelo sofrimento? E é isso que nós vamos aprender na lição de hoje. O nosso textuário diz assim: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, seguem isso mesmo. Jó, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Quem está falando aqui no texto é o próprio Elifaz, que está dizendo para Jó que na sua experiência, na experiência humana, segundo o que ele vê, ele não lembra de ninguém inocente que perece, de alguém sincero que é destruído, de alguém que lavra a iniquidade ou que planta a iniquidade, que semeiam coisas boas, ou cegam isso mesmo, eles vão colher isso mesmo. É isso que ele está dizendo de Jó, é isso mesmo. Ele está acusando Jó de não ser sincero, de não ser inocente, que ele está colhendo o que ele plantou. A verdade prática diz assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com um homem terreno. Vou explicar isso um pouquinho melhor no último tópico, no tópico 3, mas a gente entende que em todas as religiões, o homem cria o seu Deus. Na religião judaica e na religião cristã, nós entendemos que nós não criamos o nosso Deus. Nosso Deus, ele é absoluto, ele é governador, ele é o Deus soberano. Ou seja, não fomos nós que o criou. Pelo contrário, ele nos criou. E mesmo sendo transcendente, ou seja, com tudo o que ele é, com tudo o que ele tem, nós não conseguimos alcançar isso. O nosso Deus tem o prazer em se relacionar com o homem terreno. Por que ele colocou aqui o nosso escritor na verdade prática? Porque uma das acusações que ele vai fazer, é que Deus, ele é uma força moral absoluta que não se relaciona com o homem. E é isso que nós vamos aprender nesta lição.
A leitura bíblica em classe, ela está em 3 partes. Jó, capítulo 4, do verso 1 ao 8, Jó, capítulo 15, do verso 1 ao 4, e Jó, capítulo 22, do verso 1 ao 5. Eu separei ela em 3 partes para você entender, porque na primeira parte, ela está falando sobre o primeiro discurso de Elifaz, na segunda parte está falando sobre o segundo discurso, na terceira parte está falando sobre o terceiro. Então nós vemos o primeiro, o segundo e o terceiro discurso de Elifaz, também ele vai falar no capítulo 22, mas hoje nós vamos falar acerca desses 3 momentos que ele aparece falando, e se você entender a leitura bíblica em classe, você já vai entender toda a aula, você vai entender que esses são os discursos apresentados na nossa lição. O comentário da leitura bíblica em classe que eu sempre faço é um pensamento que nós temos sobre o que estava acontecendo, o contexto. E eu coloquei para vocês entenderem que a primeira vez que os 3 amigos aparecem no livro, os 3 amigos de Jó, é em Jó, capítulo 2, o verso 11. Vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Ebildade, o suíta, e Zofar, o namatita. E concertaram juntamente, virem condoer-se dele e consolá-lo. Então, esses 3 homens, Elifaz, Bildade e Zofar, eles vêm ali e se consertam, ou seja, fazem um propósito de vir condoer-se, sentir a dor de Jó e consolar Jó. E a gente vai entender que eles vieram com uma boa intenção, mas quando eles chegam até ali, nós vamos ver as reações dos amigos que eles tiveram, as reações dos amigos de Jó ao verem Jó. Primeiro, eu coloquei que eles não conheceram Jó. Jó, capítulo 36, o verso 2, vai dizer que Eliú falando, vai dizer que esses senhores já eram anciãos, eram mais velhos, ou seja, provavelmente eles conheciam Jó de uma longa data, então eram 3 homens um pouco mais velhos de idade. Mas a situação de Jó era tão difícil, era tão reconhecível, que eles olharam de longe e não conheceram aquele Jó. O Jó que tinha prosperidade, a riqueza, o Jó que não tinha doenças, agora eles vão olhar e não vão conhecer. O texto vai dizer que eles começam a gritar mesmo. Eles começam a gritar, começam a chorar, a prantear ali aquela situação de Jó. E eles rasgam ali o seu manto e jogam pó ao ar para cair terra sobre a sua cabeça. Eles realmente estavam ali pranteando um luto, uma dor que eles vão ter dentro deles mesmos naquele momento. Eles vêm para consolar, para se condoer, e quando eles olham para Jó, a situação esquelética, a forma que Jó estava, cheio de tumores, nós já falamos sobre isso, eles começam a gritar, rasga suas vestes, e eles vão colocar o pó sobre a sua cabeça. Bom, eu coloquei aqui embaixo que eles ficaram 7 dias com Jó, perplexos, sem dizer uma palavra, ou seja, os amigos de Jó passaram 7 dias com Jó, sem pronunciar uma palavra. Na aula passada, nós falamos sobre o lamento de Jó. Depois desses 7 dias, Jó vai se lamentar. Aprendemos isso no capítulo de número 3. Se você ainda não assistiu às outras aulas, eu recomendo que você assista, porque hoje é a continuidade das outras. Bom, quem era Elifaz? Quem era esse homem? Nós temos uma informação que Elifaz no hebraico significa Deus é vitorioso. Ele era idomeu, edomita de Temá, daí a naturalidade, temanita. Seus pais foram Esaú e Ada, homem sábio, rico e líder do grupo que discursou com Jó. É isso mesmo, é o Esaú, é o irmão de Jacó. Às vezes nós não falamos muito de Esaú, porque nós temos uma queda maior pela história de Jacó, e realmente ele é ali o filho de Esaú, é o que nos indica a maioria dos teólogos. Alguns ficam com o pé atrás, alguns não dizem isso, mas se a gente lê Gênesis capítulo 36, o verso 4, o verso 10, o verso 11, o verso 16, nós vamos olhar na genealogia de Esaú, que diz assim: os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefo, Gaetá e Kenaz. E Timna era a concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve Elifaz Amaleque, também a origem dos amalequitas.
Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Então, Elifaz, pelo que nós entendemos, ele é neto de Isaac, bisneto de Abraão, filho de Esaú. Bom, vamos lá. Eu separei para você entender aqui sobre os círculos dos diálogos. Quando a gente olha para o livro de Jó, em primeiro pensamento, é bem difícil de entender. Então, eu coloquei certinho para você entender aqui de uma vez por todas e você compreender o que estava acontecendo no livro de Jó. A gente aprendeu o capítulo 1, sobre a riqueza de Jó e o que ele passa, o capítulo 2, sobre a investida de Satanás na sua saúde, o capítulo 3, sobre o lamento de Jó, e agora nós estamos indo para o capítulo 4. Aqui à esquerda, nós temos aqui o primeiro ciclo de conversa. Você vai ver que tem Elifaz, ele vai conversar no capítulo 4, no capítulo 5. Jó vai responder no capítulo 6 e no capítulo 7. Depois, no capítulo 8, nós vamos ter Bildade, o segundo amigo, falando. E Jó vai responder no capítulo 9 e no capítulo 10. Depois, no capítulo 11, nós vamos ter Zofar falando. E depois nós vamos ter a resposta de Jó no capítulo 12 ao 14. Você entendeu que é só seguir agora esse slide ou esse pensamento para você entender quase todo o livro de Jó? Ficou bem fácil, ficou bem prático para você entender. Aqui no meio nós temos o segundo ciclo, que nós vamos ter Elifaz falando no capítulo 15, Jó respondendo no capítulo 16 e 17. Depois no capítulo 18, Bildade falando e Jó respondendo no capítulo 19. Depois nós vamos ter Zofar falando no capítulo 20. Depois nós vamos ter Jó respondendo no 21. O terceiro ciclo está Elifaz no capítulo 22, Jó no capítulo 23 e 24, e Bildade no capítulo 25 e a resposta de Jó, capítulo 26, verso 1 ao 27, 12. E também nós temos Zofar, 27, 13 ao 23, e Jó, capítulo 28 ao 31. Então ficou bem simples, ficou bem prático, para você entender todos os diálogos como foi dividido nos capítulos. Agora eu gostaria muito que você colocasse a sua atenção aqui nessa linha um pouco mais laranja que nós colocamos aqui, a primeira linha, a segunda linha, por geral agora. Você vai ver agora, Elifaz, no primeiro ciclo, que ele vai falar no capítulo 4 e no capítulo 5, resposta de Jó, capítulo 6, capítulo 7. No segundo ciclo, vai ter Elifaz falando no capítulo 15 e Jó respondendo no 16 e 17. E no terceiro ciclo, Elifaz falando 22, capítulo 22, e Jó respondendo no capítulo 23 e 24. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o primeiro tópico da revista é o primeiro ciclo que Elifaz vai dizer e resposta de Jó. O segundo tópico da revista na lição de hoje é o segundo ciclo, Elifaz falando no capítulo 15 e Jó respondendo. E no terceiro ciclo, Elifaz falando no capítulo 22 e Jó respondendo no capítulo 23 e 24. Depois, nas próximas lições, nós vamos descer agora esses ciclos. Bom, na nossa introdução, nós temos como ponto central a seguinte expressão: não só os pecadores sofrem. Então, ali está dizendo, não só os pecadores sofrem. Ele está afirmando que realmente o justo também vai sofrer. Temos como introdução a seguinte frase: nessa lição, compreenderemos o discurso de Elifaz, sendo este o primeiro a se manifestar mediante a situação deplorável de Jó. Para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Vamos deixar bem claro aqui, então, para você entender de uma vez por todas o que está acontecendo. O Jó, depois de ficar ali 7 dias no monturo e os amigos com ele, ele se lamenta. E agora Elifaz vai tomar a palavra. Possivelmente, Elifaz era o mais velho e ele vinha de Temá, citado em Jeremias capítulo 49, que era uma cidade de sabedoria. Então Elifaz, ele vai se levantar para falar com Jó, e ele já vai falar sobre a justiça retributiva, que ela era certa na mente de Elifaz, ou seja, que os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses.
Ou seja, é somente quem peca que sofre. O justo não vai passar por isso. É uma teologia perigosa, é uma teologia amputada. Então, nós vamos entender isso nesta lição. Bom, aqui nós já colocamos para você entender, aqui no tópico de número 1, que os pecadores no contexto da justiça retributiva, ou seja, a lei da semeadura e da colheita. Começa o seu discurso com cordialidade, com respeito e com fala delicada. Mas logo coloca a sua teologia em ação. A lei da causa e o efeito, que é a justiça retributiva, ou seja, todos nós queremos saber a causa. Quando alguém entra em um momento de sofrimento, alguém quer saber a causa. Às vezes, a gente tem um filho que está doente, alguém vai falar assim, que está tocando no filho para trabalhar na vida dos pais. Está tocando na mulher para trabalhar na vida do esposo. Então, a gente quer sempre saber a causa. Por que está acontecendo isso? Em certa parte, ele faz estar certo aqui no seu ponto de vista, mas não se aplicava a Jó. Nós temos vários homens falando acerca aqui desta lei da causa e efeito na Bíblia Sagrada. Né? Nós temos aqui o salmista dizendo que aquele que planta vai colher, o apóstolo Paulo dizendo em Gálatas sobre a lei da semeadura. A gente vai entender que essa lei da semeadura também está no Salmo 1, que os bons, aqui no caso, receberão recompensa de Deus e Deus vai punir os maus. Também temos 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 12, que é o Senhor aqui no caso é contra os que fazem os males, né? Os olhos do Senhor estão sobre o justo, ele vira o rosto para quem faz o mal. Então aqui nós temos que entender que é aplicado, sim, em algumas áreas da nossa vida, mas nós temos no Antigo Testamento homens que sofreram sendo bons, e nós temos também pessoas más que se deram bem. É o caso do Salmo 73. O salmista vai olhar e vai dizer, como é que o ímpio ele tem tantas coisas boas e eu aqui, servindo a Deus, não tenho tantas coisas como eles? Como é que pode acontecer uma situação dessa? O ímpio esbanjando e eu com necessidade. Bom, é isso que nós vamos entender na lição de hoje. Nós temos aqui, no primeiro discurso de Elifaz, um pensamento que nós temos aqui sobre a causa e o efeito, que vai dizer assim, um pensamento que eu coloquei para vocês entender: ações boas, colheitas boas. Ação más, colheitas más. E quando a gente tem ação boas e as colheitas são más? Poderia um justo colher coisas más? E é isso que nós vamos entrar no assunto hoje, começar a entender aqui logo de primeira instância, que na teologia de Elifaz, na retributiva, ou seja, o homem, ele planta coisas boas e colhe coisas boas. E se alguém planta coisas más, colhe coisas más. Ações boas, ela não pode ser agora colhida em coisas más. Nós vamos entender isso aqui nessa lição. Bom, nós temos aqui um pensamento que o homem colhe o que plantou. E como é que é isso? Na tradição oriental, temos o pensamento da lei da colheita. Elifaz, no capítulo 4 e 5, ele usa a sua experiência. Ele vai dizer, olha, capítulo 4, verso 8, pelo que eu vi na minha tradição humana, sempre o justo colheu coisas boas. E o ímpio colheu coisas más. Então, ele estava trazendo essa tradição humana, um dogma que ele tinha, uma filosofia que ele tinha de pensamento, uma teologia aplicada ali na vida de Jó. E nós vamos começar a entender essa lição de hoje, que ela pode nos abrir a nossa mente sobre esse assunto. De certa maneira, temos essa lei da colheita, sim, mas não se aplica a Jó, não se aplicava a Jó. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece uma dirigente do círculo de oração, que às vezes o esposo não é crente, e alguém tem coragem de dizer assim, que o marido não se converte por causa dela? Ou nós temos também um pensamento que o irmão é uma bênção de Deus na igreja e a esposa dele não vai. Ou o casal são bênçãos do Senhor, mas os filhos estão desviados.
E alguém vai dizer assim, isso acontece por causa de alguma coisa que esse irmão tem escondido. Então, como que pode esse irmão ensinar sobre casal e o seu filho se desviar? Como pode esse irmão pregar sobre cura e ele ter câncer? Como pode esse irmão ou essa irmã pregar mensagens estrondosas na igreja e passar por grande dificuldade? Só pode estar em pecado. E às vezes nós queremos a causa. Às vezes nós queremos aí julgar a pessoa quando as coisas dão errado, o irmão perde o emprego, há uma enfermidade, há problemas na sua vida. Nós temos aí esse pensamento de julgar logo esse irmão. Eu coloquei aqui embaixo, cuidado ao julgar alguém, pois somente Deus pode ver todo o lado da questão. E tem hora que parece que alguém que está num sofrimento cai em outro sofrimento. No Antigo Testamento nós temos José, que ele é vendido pelos irmãos, é humilhado ali dentro daquela cova, é vendido. E quando ele recomeça no Egito como escravo, a mulher de Potifar vai trazer mais um sofrimento para ele. Então, se alguém olhasse, ia julgar, é um estuprador. Ele foi preso e ali Deus provou o grande amor para ele. E nós entendemos isso que José, mesmo sendo um homem justo, ele passou por provas. Então, nós olhamos e entendemos que a teologia de Elifaz era essa. Você planta, você colhe. Como é que pode um filho ou uma filha de pastor falecer? Ele era servo de Deus, a lógica não é essa. Como é que pode um pastor bater um carro e morrer a sua família? Como é que pode tantas coisas acontecer na nossa vida e a gente não tem resposta? Então, na cabeça de Elifaz, na sua teologia e no seu entendimento humano, ele estava dizendo que aquele que é justo não passa por sofrimento, ele só colhe coisas boas. E aí eu te pergunto, dentro da sua igreja tem alguém que sofre, mesmo sendo ali um crente fiel? E é isso que nós vamos aprender nessa lição. Essa teologia de Elifaz está no nosso meio, ou seja, o nosso Deus é um Deus de supermercado, que quando você faz certinho, ele é obrigado a te entregar a mercadoria na sua mão. Então nós vamos ver que não é assim, que nós vamos entender aqui na lição de hoje, que é muito importante, que Elifaz estava dizendo para Jó, Jó, faz o seguinte, para você não tem aí lado para se escolher. Assume o seu pecado, assume que você está errado e logo Deus vai trabalhar na sua vida com uma lei aí governamental moral. E olha que interessante, queridos. O Jó já estava sofrendo. Os amigos veio para condoer, sentir a dor. Os amigos veio para consolá-lo. E na primeira oportunidade eles vão acusar. Ele acusa Jó de várias coisas. Ele fala que Jó está desviado, que Jó está em pecado, que Jó abusava das viúvas e dos não crentes. Ele vai dizer que Jó ele não pagava certo seus funcionários. Ele vai dizer sobre várias coisas, várias acusações. E ele vai dizer que Jó está sofrendo porque ele está em pecado. Tem um pecado aí na vida de Jó. Ou seja, se você está sofrendo é porque tem pecado. Se conserta. E é isso que nós vamos aprender nessa lição. Aqui eu coloquei uma referência que isso estava tão, e é até hoje no Oriente esse pensamento, e isso até está nos nossos púlpitos. Quando acontece alguma coisa, qual é a causa? Quem pecou? Olha que Jesus disse. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João, capítulo 9, do 1 ao 3. Essa tradição oriental permeia até em nossos dias, em que há uma tentativa de descobrir a causa do sofrimento humano. Então, nós queremos dar causa, nós queremos falar porque isso está acontecendo, e às vezes isso acontece para a glória de Deus, que era o caso de Jó, que era o caso desse cego. E eles estavam dizendo, quem pecou? Foi o pai? Foi os pais dele que pecou? Ou foi ele mesmo que... Deus fala, não, nem ele, nem seus pais. Não importa a causa, é para a glória de Deus. Então nós queremos saber a causa. Assim como ele faz, estava apontando a causa
na vida de Jó. Às vezes um irmão está tão bem e de um dia para o outro acontece uma calamidade na vida dele. E nós queremos saber por que aconteceu isso, por que o irmão está passando pela prova, por que está passando pela enfermidade, por que está passando numa prova financeira, por que está passando numa prova no seu casamento, por que está passando numa prova no seu ministério. E às vezes não cabe para a gente querer julgar o irmão ou arrancar dele uma causa. Arrancar dele uma causa como Elifaz estava fazendo. E Jó, o que ele poderia dizer para Elifaz se ele não estava ali numa vida pecaminosa? Mas Elifaz estava dizendo que ele estava. Então, em vez de consolar, ele começa a acusar Jó. Nós temos aqui, no capítulo 1, no subtópico 3 aqui, a queixa de Jó. Elifaz traz a base de uma lei moral. No caso, o universo era governado pela causa e efeito. Esse pressuposto não está totalmente errado, mas não pode ser aplicado em todos os casos. Jó se sente alienado, distante ou abandonado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Então, qual que era a queixa de Jó para você entender? No primeiro discurso de Elifaz, ele estava dizendo que há uma lei moral no universo. Há um governo no universo. Há uma mística aí de causa e de efeito. Ou seja, ele estava querendo colocar esse pressuposto na vida de Jó. Ele estava querendo aplicar isso na vida de Jó. Jó, você está em pecado, você está em iniquidade, você cometeu alguns erros, está com um pecado aí dentro de si. E se você não confessar, você não vai mudar aí a lei. E o Jó está se sentindo agora alienado, ou seja, está se sentindo abandonado por Deus, por si mesmo ali na confiança que ele tinha e de seus amigos. Então, os amigos que foi para consolar Jó, eles acabam ali agredindo Jó com as suas palavras. Quero deixar bem claro que a teologia de Elifaz, essa teologia aqui na causa e no universo, um governo pela lei moral. Ou seja, ele está dizendo sim sobre o poder de Deus, mas ele também está dizendo que esse Deus não tem comunicação com o homem. Ou seja, Deus ele não se comunica. Você faz o certo, as coisas vêm automaticamente. Isso é um perigo. Você tem que colocar Deus na parede porque você é dizimista. Então, no caso, às vezes, quem é dizimista não vai passar por uma prova financeira. Será que o dizimista não passa por prova financeira com a permissão de Deus? Então, nós percebemos que algumas coisas acontecem. E Jó, ele vai se queixar, ele vai dizer aí no capítulo de número 6, se tivesse uma balança, Deus poderia colocar na balança ali ele, os seus feitos, a sua miséria. Jó estava procurando ali não confiar na teologia aí de Elifaz. O Jó estava querendo confiar. Ele estava querendo abrir uma janela e falar com Deus. Não essa teologia de Elifaz. Ele estava querendo se dirigir a Deus pessoalmente. Ele está dizendo assim, não, Jó, Deus não vai te dar atenção. Deus é uma lei moral que governa. Se você faz bem, tudo vem automático. Se você faz mal, as coisas vão parar de chegar até você. Então já estava baseado não na teologia de Elifaz. É por isso que Jó recusa essa teologia. Jó está procurando aqui se dirigir pessoalmente a Deus. Jó quer escutar a Deus. Nós vamos aprender isso agora. A queixa de Jó está baseada nesse abandono, ou seja, as teorias teológicas que diziam que ele estava em pecado, estava colhendo a sua consequência. Jó, na sua queixa, não fundamenta-se nessa teologia. Ele quer ter um diálogo com Deus. Ele quer ouvir e falar com Deus. Ou seja, o Jó não está acreditando na teoria de Elifaz. O Jó está acreditando naquilo que ele vivia com Deus. E ele está entendendo agora que o melhor caminho não é acreditar nisso, porque ele sabe que ele não está com problemas ali de iniquidades, mas ele está dizendo ali, pensando que ele quer agora falar pessoalmente com Deus. Bom, no segundo tópico, ou no nosso segundo capítulo da lição, os pecadores no contexto da tradição religiosa, que era uma tradição, um dogma, uma ortodoxia, uma regra ali de fé da época, nós vamos ver uma ortodoxia engessada. Eu coloquei para vocês entenderem aqui que no segundo discurso,
Elifaz vai defender a sua teologia. Diferente do primeiro, em que ele se apresenta pacífico, lá no capítulo 4 ele vai dizer, Jó, será que a gente falar você vai se enfadar? Você vai ter paciência para nos escutar? Então lá no capítulo 1, ele está acusando o Jó, depois ele começa a falar de uma forma mansa, ele começa a dizer, ô Jó, olha Jó, na realidade você deu conselho, que a lei era essa. Você dava conselho para as pessoas, o seu discurso era, faz o bem e recebe o bem. Então esse era o seu discurso, e agora você está mudando? É isso que ele vai começar a falar com o Jó. Mas agora, no segundo discurso, ele está irritado com Jó, porque Jó não ouve os seus conselhos. Então aquele que entra de uma forma mansa, querendo introduzir essa teologia, agora ele está irritado com Jó, porque Jó ele não vai ouvir os conselhos dessa teologia engessada, ou seja, que é dessa forma e acabou. Você tem que entender que você está passando por isso porque você está em pecado. E aí nós temos aqui, a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua boca te condena e não eu. E os teus lábios testificam contra ti. Jó 15, 5 e 6. Nós vamos ver agora esse Elifaz agora acusando Jó mesmo, falando agora sobre as coisas que Jó fala. Então nós vamos observar que Jó agora está sofrendo aí do seu amigo Elifaz essa teologia que não pode ser mudada e acabou. Está sofrendo, está em pecado. E aqui nós temos uma ameaça à tradição religiosa. O Jó está ameaçando agora esse dogma, né? Essa tradição deles. Como o Jó não se deixa levar pela teologia que ele faz, agora é atacado diretamente na sua sabedoria. Uma comparação é feita. Que comparação que é essa que é feita? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Ou seja, na primeira parte, o Elifaz ele vai atacar o discurso de Jó. Ou seja, se fosse hoje, ele ia atacar aquilo que você prega. Você tem que viver o que você prega. Ou seja, se você prega cura, como é que você pode estar doente? Olha que interessante. Se você prega prosperidade, como é que você pode passar por uma situação financeira? Lá ele vai atacar isso. Mas agora ele vai atacar o quê? A sabedoria de Jó. E ele vai dizer assim, ô Jó, será que você é o primeiro homem que nasceu? Será que você tem uma intimidade com Deus que ninguém tem? Que sabedoria que é essa que você tem, Jó? Ele vai fazer essa comparação. O que você entende que a gente não entende? O que você sabe que a gente não sabe? Então ele vai atacar agora Jó, diretamente a sabedoria de Jó e o entendimento de Jó. Então na primeira ele ataca o discurso e agora ele vai atacar aquilo que Jó tem de sabedoria. Talvez poderiam ser bem aplicados na teoria, mas não conhecia o Deus de Jó na prática. Bom, e aqui nós vamos ter Jó, no capítulo 16, no verso 2, nós vamos ver agora Jó levando a eles agora uma crítica bem forte, de uma forma irônica, Jó se contrapondo a eles, dizendo, o que vocês estão falando aqui são conselhos aí de homens molestos, ou seja, de homens que estão falando de coisas mortas, de coisas que não cabe bem. O Jó está dizendo, eu estou passando por uma situação difícil e vocês vêm aqui com essas palavras? Em alguma das vezes, Jó vai dizer, isso daí para mim é palavras de vento. Devemos tomar cuidado para não transformar Jó em um sacrilego, ou seja, aquele que atenta contra aquilo que as outras pessoas consideram como algo sagrado ou digno de um respeito absoluto. Ou seja, o Jó não está querendo quebrar dogmas, o dogma deles. O Jó está dizendo que ele tem uma posição. O Jó está dizendo que ele tem a sua posição e acabou. Agora, os amigos não aceitam a posição de Jó. E Jó está convicto que a visão do seu amigo era terrena, mas acreditava que existia um defensor celeste. Nosso escritor deixou aqui, primeira carta de João, capítulo 1, 5 e 7, que nós temos um advogado que é Jesus. Ou seja, Elifaz estava dizendo que Jó estava em pecado, a lei retributiva estava retribuindo a ele o seu pecado, mas o Jó está dizendo, não, eu acredito que eu tenho um defensor
celeste, ou seja, que existe um defensor. Escute, irmãos, às vezes nós passamos por muitas dificuldades e, às vezes, além de estarmos na dificuldade, nós somos acusados. Mas o sangue de Jesus nos cobre e nós temos um advogado chamando Jesus Cristo, o justo. E é nessa visão que Jó vai trazer ali, ele vai falar uma coisa profética para nós nos dias de hoje. Então, eu não sei a situação que você vive, eu não sei como você está hoje escutando essa lição, mas aprenda. Na hora da dificuldade, vai aparecer alguns teólogos chamados Elifaz, que vai te provar no que você fala, que vai falar sobre aquilo que você pensa, o jeito que você age, para acusar você. E o que dói muito em Jó é isso. Além de ele estar numa situação daquela, agora ele tem que escutar essas coisas dos seus amigos. No tópico 3, nós vamos ter aqui os pecadores diante de um Deus infinito. Aqui nós vamos ter que Deus não se importa com as quimeras humanas. Ou seja, em seu terceiro discurso agora, ele faz apelo para a transcendência de Deus ao atacar Jó. Eu coloquei para vocês aqui um entendimento um pouco mais claro. Todas as religiões possuem a noção do sagrado e demonstram respeito por ele. Naquela época, eles, para aplacar a ira dos seus deuses, faziam algumas coisas. E é isso que ele estava dizendo. Teu Deus está longe, mas faz alguma coisa, confessa o seu pecado para apagar aí a ira do seu Deus. No cristianismo e no judaísmo, como no judaísmo, a consciência do sagrado revela-se na manifestação do Deus verdadeiro, que ao longo da história deu-se a conhecer ao homem, ou seja, o nosso Deus, apesar de ser transcendente por si só, ele é existente, no caso, ele dar-se a conhecer ao homem. O Deus Criador se distingue da própria criação. A teologia bíblica denomina essa doutrina de a transcendência de Deus. O homem foi criado por Deus como a coroa da criação. Ele não surge do acaso, nem de uma mistura acidental de elementos naturais. E a nós, Deus se revelou, manifestou seus atributos, vontades, e apesar de estarmos condenados à morte eterna, Deus proporcionou em Jesus Cristo a salvação que nos era necessária para que passássemos a eternidade futura com o nosso Criador e Redentor. Ou seja, o que movimenta o céu é o amor de Deus que ele tem por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, se ele ama, ele tem que provar, ainda é abstrato só falar. E o que ele fez? Se deixou concreto agora, entregando o seu Filho unigênito. Então Deus nos ama, Deus se revela, Deus, ele mostra a nós a sua vontade, os seus atributos, e apesar de nós estarmos condenados, ele faz um plano de salvação para nós por nos amar. Então Deus é um Deus que se comunica, ele vai se comunicar ao homem. Aqui no caso, ele vai dizer que Deus não se importa com as quimeras humanas, ou seja, com a nossa trajetória, com aquilo que acontece no nosso meio. Mas nós vamos entender que Deus, ele tem ali sim o seu amor em se relacionar com o homem. A teologia de Elifaz apresentava um Deus transcendente, sim, mas impessoal, não comunicativo e relacional com o homem. Eu quero que você entenda uma coisa, que às vezes nós passamos pela prova e às vezes parece que Deus está tão distante, mas Deus está trabalhando. Quando Deus nos responde, ele está trabalhando. Então Deus, ele tem os seus momentos de falar bastante, de se retirar, de nos observar, mas ele está sempre se comunicando com nós. Esse Deus, com seus atributos superiores, não se importava com as quimeras humanas. É o que está dizendo Elifaz. Na visão de Elifaz, Deus era indiferente às coisas que acontecem aqui na Terra. Dependente do que você está passando, para Deus não importa. Se você fez certo, você recebe coisa boa. Se você fez errado, você recebe coisa má. Ou seja, não adiantaria Jó chorar ou reclamar. Ele tinha que se arrepender. Em todo caso, não adianta você orar, você jejuar, você querer mudar a sua postura. Você tem que se arrepender de uma vez por todas. Tudo que Jó estava apresentando ali, para Elifaz era sem sentido. Ou seja, Deus é um Deus de uma lei moral.
É um Deus que é um Deus que ele vai trazer a nós um pensamento que ele é transcendente, sim, ele tem todo o poder, e aqui a teologia de ele fala, vai dizer que ele é o dono do supermercado, a gente fazer as coisas certinho, ele vai se comunicar conosco, mas não é assim que aprendemos. Nosso Deus é um Deus pessoal, comunicativo, relacional. Ele se preocupa, sim, com as nossas feitas humanas, ele se preocupa, sim, sobre o nosso choro, sobre o nosso reclamar, e ele sabe do que passa nas nossas vidas. Bom, aqui no subtópico 3, no parágrafo 2, diz assim: Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus. Jó nunca negou que Deus ele é absoluto por si mesmo. Como ele faz, quer dar a entender. Está dizendo, Jó, se você não se arrepender, você está negando isso. Aí nós vamos ver que Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó 23:10. Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente e envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Ou seja, não importa o detalhe da sua vida que você está passando agora, importa que Deus está com você e você vai conseguir vencer. E é isso que Jó vai fazer. Jó, ele vai começar aqui, mesmo aqui, sentido abandonado, no caso aqui para ele faz, Jó estava abandonado por Deus. Isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Mas Jó se contrapõe, defende a sua integridade e comunhão diante de Deus. E a luz começa a aparecer para Jó, porque Jó começa agora a ter comunhão novamente com Deus de uma forma diferente. Ele vai entender que o Elifaz está dizendo que Deus não ia falar com ele, já começa a buscar a Deus, já começa a querer um diálogo com Deus. O Jó não vai confiar agora que Deus não escuta, que Deus não vê, que Deus não fala, que Deus não age. Jó vai entender agora que é necessário um relacionamento com Deus e Deus irá responder para Jó. Lá no final do livro, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Se você está aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, que Deus abençoe a sua vida, deixe o seu comentário para nós, da onde você é, não se esqueça de cadastrar o seu e-mail para receber os nossos slides, que Deus abençoe grandemente a sua vida de uma forma especial.